Olá, sejam muito bem-vindos a este segundo episódio da segunda temporada do Clube da Vídeo. E antes de começar eu queria fazer assim uns pequenos avisos. Portanto, hoje eu não estou a gravar no meu sítio habitual, eu costumo gravar no meu escritório e hoje estou a gravar aqui na minha sala porque está muito calor e o meu escritório está super desarrumado e eu não me apetecia mesmo nada gravar lá, por isso meti-me aqui no chão, estendi uma manta da sala porque o chão é um bocado em azulejo e é um bocado frio. E portanto estou aqui numa mesa de apoio a gravar aqui com o microfone, com um bocadinho de água porque está super calor e portanto de vez em quando vocês vão ouvir água. Mas eu queria dizer que muito provavelmente vocês vão ouvir barulhos e isto pode ser de duas coisas, uma ou duas. Ou é a minha tartaruga que está aqui, o aquário está mesmo aqui atrás do sítio onde eu estou e portanto ela de vez em quando faz assim barulho nas pedras, porque ele tem umas pedrinhas por baixo e ele às vezes a mexer-se faz barulho. Ou pode ser o meu gato, o Gaspar, que como anda aqui, ele está assim um bocadinho calmo porque está calor, mas de vez em quando pode dar-se na ideia de querer fazer barulho e provavelmente vocês vão ouvir alguma coisa, mas ele não me parece, bem não, Gaspar, ele está ali bem ao fundo da sala. Não me parece que tu vais fazer barulho, pois não? Não, está muito calor. Não, acho que ele não vai fazer barulho porque está realmente muito calor e ele nestes últimos dias tem-se estendido assim no chão para descansar porque está assim mesmo uma brasa. Mas enfim, vamos àquilo que interessa. Como eu já tinha dito no último episódio, hoje vamos falar de variações. Variações, não só o filme de 2019, mas também variações a persona que foi, o grande artista que foi. Portanto, foi e ainda é, acho que, como por acaso hoje vou referenciar muito o Goixa neste episódio, porque precisei de ver um programa seu para acrescentar umas coisas sobre este episódio, mas sim, o Goixa costuma dizer que os grandes artistas nunca morrem e isso é verdade, a meu ver. Eu acho que o Variações não morreu, é um mito atualmente por muitos motivos e mais alguns. Portanto, o filme estreou em 2019, como eu disse, no dia 22 de agosto de 2019, no meu dia de anos, curiosamente. Eu, por acaso, quando assisti este filme, eu fui assisti-lo num cinema do Algarve, porque estava de férias nessa altura, tínhamos chegado muito, muito tarde, e eu já queria há muito tempo, tínhamos chegado muito tarde, sim, e já não valia a pena ir assim a lado nenhum, e decidimos ir ao cinema. Nós estávamos num apartamento perto do cinema, e fomos assistir, a sala estava cheia, é por isso que não me admira nada que o filme tenha sido o mais assistido de 2019. E eu queria muito ver este filme na altura, porque eu já era um grande apreciador de António Variações, ainda antes. Eu acho que este fenómeno é um bocadinho como as doce, como eu por acaso... lembro-me que quando eu fiz o episódio do Bem Bom, eu já disse que eu gostava das doces, já conhecia o seu trabalho e de facto sim, eu já conhecia o António Variações e nesse ano andava muito a ouvir muitas suas músicas e a conhecer muito do seu repertório e obviamente que eu tinha um grande interesse em assistir este filme porque na altura tinha sido amplamente promovido e eu queria ver. E de facto eu tenho um grande fascínio pelo Variações, acho que é uma figura... muito peculiar, muito complexa também, muito à frente do seu tempo, porque ele vestia-se de uma forma muito extravagante, de uma forma muito própria, de uma forma muito disruptiva para um país que estava a sair de uma ditadura. Por isso que eu digo, eu quando falo da época dos anos 80, eu gosto sempre de referir que Portugal... como as doce, como Variações, não era um país que estava muito preparado para estas pessoas. Nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura profundamente conservadora, profundamente autoritária, e estes movimentos que estavam a começar a difundir-se, mas ainda havia restos de um país conservador, e por isso acho que estas duas, a Girls Band das Doce e o Variações em específico, são pessoas que foram muito corajosas na sua época. Mas eu gostava de referir mais as Variações, porque obviamente é o tema do episódio. E o Variações é uma pessoa que representou muito na sua época, pela sua maneira de vestir, pelo seu talento, embora na época não tenha sido tão amplamente consensual como é agora. Acho que
Portugal naquela altura não estava realmente preparado para ter o Variações, e acho que ainda hoje ainda falta um longo caminho a percorrer para entender-se esta figura. O Variações, pelo seu talento, mas também por aquilo que representava. Não se esquecer que o Variações era uma pessoa queer, ele é um símbolo ainda hoje, era um símbolo na altura da comunidade LGBT, e de facto é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito por isso. Acho que entender a figura do Variações é muito difícil, e acho que o Variações é uma pessoa que para mim acho que representa um andar para a frente, representa o acreditar, representa representa o talento também, o amor pela música. O Variações, no fundo, a meu ver, é uma pessoa complexa, é uma pessoa de amor, uma pessoa de acreditar, acima de tudo. Gostava de dizer porque é que eu escolhi este filme esta semana para retratar no Clube de Vídeo, porque isto obviamente está ligado à figura do Variações. Eu não escolhi este filme por acaso. Na passada segunda-feira, dia 13 de junho, dia de Santo António, celebrou-se o 38º aniversário do falecimento do Variações. Ele faleceu muito precocemente, com apenas 38 anos, 39, à volta disso. Acho que, não sei se ele ainda não tinha feito os 39, estava nos 38, e ele faleceu não, eu acho que ele já tinha feito os 39. Eu agora estou a confundir, mas é à volta de 38, 39 anos. Ele faleceu muito precocemente, também é envolto em muito mistério, e ele faleceu, e por isso é que eu decidi escolher este filme, que para mim também foi um dos melhores filmes do ano 2019, um dos melhores filmes portugueses também, é um dos melhores filmes portugueses já alguma vez feitos, e apesar de ter das suas pequenas falhas, como é normal, eu acho que nenhum filme é muito difícil chegar à perfeição, e nenhum filme é perfeito, mas de facto Variações é um filme muito bom, e obviamente que eu tinha que escolher. Acho que soube honrar muito bem a memória desta figura. Mas pronto, a realização e o argumento de Variações ficou a cargo de João Maia, e João Maia demorou imensos anos a conseguir gravar este filme, a conseguir colocar este filme em produção. Ele demorou na altura tinha demorado 15 anos, mas ele depois fui ler algumas entrevistas, e ele diz que já tinha a ideia desde 2001, portanto, há 21 anos, e que começou a trabalhar na pesquisa entre 2002 e 2003. Portanto, há 2 décadas que a ideia do filme Variações já existia. E ele afirma que um dos seus grandes problemas foi realmente o financiamento. O financiamento foi uma coisa que o impediu de não ter conseguido gravar isto mais cedo. Ele só conseguiu o financiamento do Instituto do Cinema e Audiovisual à 8ª vez a concorrer, ou seja, foi preciso um longo percurso até conseguir que apoiassem o seu projeto. Isto de facto demonstra a debilidade que é o cinema em Portugal. O cinema em Portugal é um terreno muito difícil, é verdade. É por isso que eu gosto, sempre que eu ouço falar de um filme português que eu acho que vale a pena, eu gosto sempre de falar dele, gosto sempre de o abordar, porque de facto o cinema português precisa de muita ajuda, e precisa essencialmente também do interesse do público, porque eu muitas vezes acho que nós portugueses temos assim uma maneira de fazer escárnio de fazer escárnio e de rejeitarmos aquilo que é nosso, e acho que muitas vezes nós temos muito talento, e muitas vezes faz-se muito com muito pouco dinheiro, e de facto Variações, a meu ver, é reflexo disso também. É um filme muito bom, mas que também se nota a debilidade financeira que este filme tem. Mas enfim, como eu estava a dizer, ele demorou na altura 15 anos até conseguir fazer este filme, mas o Variações já se encontrava em pré-produção desde 2008, 2009, e nessa altura Sérgio Praia já tinha sido escolhido para o papel desta figura. Sérgio Praia, para mim, esteve excelente como Variações. Acho que é a pessoa certa para aquele papel. Eu acho que nós não olhámos para um ator a fazer de Variações, mas conseguimos de facto mesmo ver Variações naquela figura, pela maneira como ele se comporta em cena, pela maneira como ele coloca a voz, pela maneira como ele coloca a voz a cantar também. Não esquecer que isso também é muito importante. Essencialmente, o Variações é conhecido por ser cantor, e obviamente que isso
era uma coisa que teria que ser muito bem trabalhada, e foi muito bem trabalhada. Uma coisa curiosa é que eu, para fazer este episódio, como eu já tinha dito, fui ver algumas entrevistas. Li uma essencialmente de escrita, feita ao João Maia, e vi outra que foi dada no dia 22 de agosto de 2019 ao programa Você na TV, ao extinto Você na TV, em que foi o Sérgio Praia, foi a Teresa Madruga que interpreta a Diolinda de Jesus, a mãe de António Variações, foi o João Maia, o realizador e argumentista, e foi ainda João Fernando, que eu não entendi muito bem a pertinência dele estar lá. Ele contou alguma história de Variações, mas foi uma coisa assim muito rasa, mas ele era amigo do Variações, tinha trabalhado com ele em algumas coisas, e ele contam algumas histórias, mas essencialmente o importante da entrevista concentra-se na Teresa Madruga, no Sérgio Praia e no João Maia. E o Sérgio Praia afirmou que ele, quando foi escolhido, ele solicitou ao João Maia que tivessem aulas de canto e que o ajudasse a trabalhar, porque já que o João Maia queria que o ator cantasse também, que o ator fosse também cantor, ele pediu que houvesse essa preparação, também como forma de ajudar a integrar melhor tudo e sair um produto mais redondo. E é também afirmado que Sérgio Praia também já tinha interpretado o Variações no teatro, mas isto já foi depois de ele ter sido escolhido, mas ainda não tinham gravado o filme. Ele já tinha sido... Já tinha interpretado em pequenas peças de teatro o Variações, mas nunca tinha cantado nenhuma das suas músicas, apenas cantarolava pequenos trechos da canção. Ele também afirma nessa entrevista, e eu achei isto muito curioso, ele traça assim um bocadinho um paralelo entre si e o Variações. Eu achei isto muito, muito interessante, porque não pareceu uma coisa forçada, pareceu uma coisa extremamente genuína e acho muito bonita. Que ele falou um bocadinho do seu percurso de vida, ele nasceu também no norte de Portugal, na zona de Aveiro, norte-centro, pronto, eu ainda considero Aveiro norte de Portugal, por alguns motivos culturais, e ele nasceu na zona de Ovar, e ele, sempre disse que gostava de sair daquela terra, não por não gostar, mas porque queria algo mais, tal como a Variações, e falou um bocadinho também do seu percurso artístico, que ele sofria um bocadinho de preconceito por parte dos amigos, pronto, colegas, acho que é melhor, a palavra certa é colegas, por ele ser uma pessoa muito artística, que gostava de se exprimir, gostava de fazer balé, e portanto, ele era uma pessoa que também, nesse ponto de vista, também se comparava um bocadinho a Variações, ser uma pessoa um bocadinho diferente. Acho que é uma diferença um bocadinho estúpida, acho que não devia ser uma diferença. As artes não têm género, acho uma coisa redutora, acho uma coisa mesmo preconceituosa. As artes não têm mesmo género, mas eu gostei desse paralelismo que ele traçou entre si e o Variações. E uma coisa que eu também achei muito curiosa e acho que achei mesmo bonito é ele dizer que a Amália também foi uma pessoa que... A música da Amália também foi a Amália, enquanto pessoa, e também a sua arte, foram pessoas que o ajudaram em momentos difíceis, ajudaram-no a saber lidar com vários momentos da sua vida. Portanto, achei esta coisa muito, muito curiosa. Acho que há um trabalho de ator, sim, mas também há um bocadinho da pessoa do Sérgio Praia na personagem do Variações, e acho que isso é fundamentalmente muito bom. Gostaria também de destacar no elenco a personagem do Filipe Duarte. O Filipe Duarte, infelizmente, já faleceu em 2020. Uma morte muito... Eu tenho que ser muito sincero, foi uma morte muito, muito repentina e muito, muito estranha, e acho que para mim ainda hoje é muito difícil aceitar que este grande ator faleceu. Foi uma coisa mesmo repentina, penso eu que foi de ataque cardíaco, ele faleceu em abril de 2020, foi uma coisa mesmo muito, muito, muito abrupta, e que eu nem consegui perceber muito bem como é que aconteceu. Mas pronto, o Filipe Duarte interpreta o Fernando Ataíde, que é supostamente um caso amoroso do António Variações. O filme não deixa isso total. Eu acho que de certa forma deixa muito claro,
mas ao mesmo tempo acho que parece estar tudo ali numa névoa de dúvida, de certa forma. Acho que há uma relação de complicidade entre ambos, mas não é dito nada explicitamente. Acho que é tudo sempre implicitamente. Pronto, fazendo este jogo de palavras. Mas é sempre algo assim implícito, através de gestos, de atitudes, e achei isso muito bonito. Acho que dá um retrato assim mais poético, mais como é que está-me a faltar a palavra, mas embeleza, digamos, aquela relação. Mas pronto, o Fernando Ataíde era suposto companheiro de variações, como eu já disse, e também foi o fundador do Trumps, que é uma discoteca LGBT em Lisboa, e foi um marco também na carreira do Variações. Ele era presença assídua nesse espaço. E esse espaço é também representado no filme, e aí tem uma das cenas que eu acho mais bonitas no filme. Acho uma cena tão bem escrita, tão bem encarnada, que é a cena em que o Variações canta a canção do Engate com um dos figurinos mais icónicos de Variações, que é ele com o cabelo todo para trás, com aquela tinta branca e depois com ligaduras pelos braços. Ele canta a canção do Engate na inauguração do Trumps, e nessa cena, enquanto ele canta, o Fernando vira-se para trás e depois segue o caminho até perto do palco e cruza o olhar tenta cruzar o olhar, porque acho que o Variações estava muito envolvido naquela canção, mas ele olha fascinado para a figura do Variações, e acho que é uma cena muito bonita, muito bem interpretada. E para mim é uma das minhas cenas favoritas de todo o filme. Mas enfim, também tenho que destacar a Vitória Guerra no papel de Rosa Maria. Rosa Maria era a mulher de Fernando Ataíde, porque a relação do Fernando com Variações já tinha tido um passado, digamos, e o Variações supostamente fugiu do Fernando, e o Fernando acabou por casar com esta Rosa Maria, que para mim é uma personagem não muito desenvolvida. É uma personagem assim que fecha um bocadinho os olhos à relação do marido com Variações. Ela sabe que há uma relação especial entre os dois, ela fecha um bocadinho os olhos, mas não é algo muito explorado. Daqui a um bocadinho eu vou falar um bocadinho mais sobre isto, mas eu acho que sinto que o filme tem estas questões. Há muita coisa que fica pela rama, e acho que isso também prejudica um bocadinho a história. Mas voltando à Rosa Maria da Vitória Guerra, a Vitória Guerra para mim é uma das melhores atrizes deste país, e ela está extremamente linda neste filme. Ela é loira, nunca a tinha visto cabelos negros, mas ela está simplesmente linda neste filme, e por acaso é um destaque que eu faço. E obviamente também tem uma boa interpretação dentro do que a personagem permite, porque eu acho que é uma personagem muito mal explorada. E por fim, gostaria também de destacar, ainda deste elenco principal, a personagem Teresa Madruga. A Teresa Madruga também é outra atriz que eu aprecio particularmente, e ela interpreta a Diolinda de Jesus, a mãe de Variações, e esta senhora, depois da morte do filho, também deu algumas entrevistas ainda. Ela era extremamente ligada ao filho. Por acaso, isto é sempre muito visível, ela era muito ligada ao filho. Existe a música de Olinda de Jesus, que é uma música linda também de Variações, e de facto mostra essa relação quase umbilical entre a mãe e o filho, e acho que é muito bem transmitida em todo o filme. Depois, o filme... eu agora bebi assim um golinho de água, mas enfim... o filme Variações está recheado das pessoas mais talentosas neste país, sinceramente. Acho que é um elenco mesmo de luxo. Temos o Tomás Alves, que faz um dos bateristas de uma das bandas do Variações. Depois temos Diogo Branco, que é outro... não. Tomás Alves, erro meu. O Tomás Alves é um guitarrista. Depois o Diogo Branco trabalha com o teclado. Depois temos o Augusto Madeira, que interpreta Luís Vita, que era uma espécie de um agente de Variações. Vai-o ajudar muito no início da sua carreira. Ele trabalhava na rádio, e o Variações, ainda sobre o nome de António Ribeiro, o seu nome real, vai enviar algumas cassetes a esta figura, Luís, e ele vai então ajudá-lo a conseguir um contrato na Valentim de Carvalho e tudo mais. Portanto, esse contrato esse que depois não é muito aproveitado ou melhor, eu depois fui ver algumas coisas do álbum, e de alguns álbuns, e os álbuns depois foram produzidos pela Valentim de Carvalho, mas é dito que existe um primeiro álbum folclórico
supostamente, que o Variações não aprecia particularmente e não é referenciado qual álbum é esse. Fiquei muito na dúvida, acho que isso também é assim uma coisa que meteram ali para o meio do enredo e que eu não percebi muito bem. Mas voltando às outras figuras, também temos a Maria José Pascoal, que faz uma pequena participação como Amália, num sonho do Variações. Temos ainda o José Raposo, que interpreta o presidente, penso eu, da Valentim de Carvalho. E por fim temos a Sónia Balacó, também numa cena que eu achei super bem feita e muito interessante a maneira artística como fizeram essa cena, é que a Sónia Balacó interpreta uma apresentadora de TV num programa da RTP, que eu agora não me recordo o nome, e essa cena eles vão dar assim o aspecto de gravação dos anos 80. Eu achei isso muito engraçado, porque o Variações é entrevistado e depois a mãe vê isso em televisão, e é uma cena muito engraçada, muito artisticamente muito bem feita e muito bem pensada. Por acaso eu gostei muito. Mas enfim, o que eu gostava de dizer deste elenco, eu acho este elenco muito bom. É um elenco que eu acho que tem nomes bastante interessantes. Mas exceto aqui a Amália e a personagem de Luís, acho que a Amália, percebo porque é que só tem um apontamento. Talvez eu teria incluído, por exemplo, uma cena é referido a uma cena em que ele abre um concerto da Amália. E acho que teria sido interessante terem recriado essa cena. Sinceramente, acho que o filme ganharia muito mais com isso. E o filme falha muito nessa questão de não recriarem muitos concertos. Por exemplo, eu só me lembro que eles recriam um concerto em Fiscal, na terra de origem do Variações, o seu último concerto, e recriam. Eu, assim, de momento, não me lembro mais nenhuma que eles recriam. Não recriam assim grandes concertos. E de facto acho que poderiam ter integrado isso. Mas o que eu estava a dizer é que há muitos nomes bons. Temos o Tomás Alves, o Diogo Branco, o Fernando Pires, que esqueci-me de referenciar, que depois são nomes que são muito mal aproveitados, não são aprofundados, são colocados ali e depois, pronto, estão ali a fazer figuração de luxo. E acho que falha muito nisso. Conseguiram reunir um elenco que eu penso que é excelente mesmo, mas depois não souberam aproveitar, e acho que falha muito nisso, e é uma pena mesmo. Mas, enfim, o Variações é um filme que eu acho que se centra muito mais na vida profissional do Variações e não propriamente na sua vida pessoal. Não é considerado um filme biográfico, mas acho que não há assim grande coisa de biográfico. Há a questão dos amores, há referido dois relacionamentos que ele tem com o seu namorado holandês, o Iel, e temos depois o Fernando Ataíde, que é uma relação que sabemos que é amorosa, mas que é feita de uma forma implícita. E depois temos alguns momentos da sua infância, por exemplo, temos o caso dele acompanhar o compasso de Fiscal, o compasso Pascal de Fiscal, fazendo aqui quase uma rima, que é portanto, nessa terra isto é aqui perto aqui de Braga, ele era da Margem, ele era oriundo de Fiscal a Margem, pronto, nessa terra eu já cheguei a acompanhar isso há uns anos. É na segunda-feira de Páscoa é quando é celebrada, digamos, lá a Páscoa. E o Variações também explica isso no filme, mas não é demais também explicar aqui rapidamente. Pronto, eles na segunda-feira de Páscoa celebram, é quando eles celebram de facto a Páscoa. E portanto a cruz, aqui no norte usa-se muitas cruzes ornamentadas e tudo mais. As cruzes atravessam o rio por uns barcos e depois vão seguindo um caminho e beijando a cruz pelos vários pontos da aldeia, da localidade. Penso que Fiscal é uma aldeia, uma freguesia, uma pequena freguesia. Pronto, e nos primeiros momentos é acompanhado isso, é acompanhado, por exemplo, ele a trabalhar na serralharia e depois ele corta-se. E João Maia, eu por acaso não percebi muito bem isso, mas João Maia diz que ele faz esse corte na mão para sair de Fiscal e ir para Lisboa, porque Variações era uma pessoa que queria mais, queria Lisboa, ele queria ser conhecido por cantar, e acho que a verdade é esta, isto aqui eu entendo porque é que ele não queria ficar naquela pequena localidade, porque ali ele nunca teria grande futuro, temos que ser muito sinceros. As zonas norte deste país ainda são muito marginalizadas, e imagine-se na altura.
Portanto, eu entendo porque é que ele queria ir para Lisboa. Lisboa era um mundo, ainda hoje, se calhar, podemos considerar que é um mundo, é um mundo de oportunidades e que nunca as teria numa localidade como Fiscal. Portanto, ele acho que faz esse corte, segundo João Maia, não tinha percebido que era essa a intenção, faz esse corte na mão para sair de Fiscal e por acaso acho que essa cena não teve a intenção esperada, mas depois nessa altura da infância ainda há uma cena muito interessante que é a cena dele, do pai dele tentar lhe ensinar a tocar cavaquinho. Portanto, é aquele contacto com a música. Depois já há algumas cenas dele a cantar. E de facto, esses pequenos momentos de infância são assim muito curtos, são uma coisa assim muito pela rama e são dos poucos momentos, digamos, mais biográficos, mais pessoais da vida do Variações. Mas aquilo que eu percebi pela algumas entrevistas que li João Maia, o objetivo era mesmo fazer um filme mais ligado ao antes do Variações ser conhecido, até porque nós não vemos assim grandes retratos dele a ser aclamado pelo público. Temos assim, digamos, aquela cena logo no início de lhe pedirem autógrafos, temos algumas cenas, por exemplo, de crianças a ouvirem-no a cantar e a dançarem ao som das suas músicas. Depois temos um empregado do estúdio onde ele gravava que diz que gostava muito das suas músicas. Mas fora isso não temos assim esse lado da notoriedade, mas também não temos esse lado pessoal. E o que eu percebi é que ele quis, digamos, fazer um filme mais à base do antes, dos seus experimentos e dos seus avanços e recuos, e não tanto sobre, digamos, a sua carreira, da sua curta carreira aclamada. Portanto, ele baseou-se muito nas cassetes, nas famosas cassetes do Variações, que têm imensos temas inéditos que... alguns deles foram aproveitados para este filme, outros que foram feitos por vários projetos. Temos o caso do Projeto dos Humanos e de facto ele baseou-se muito nisso e não tanto na vida pessoal e não tanto na notoriedade. A nível pessoal eu também percebi porque é que não se seguiu muito esse caminho, porque a vida pessoal é relegada para segundo plano e tem uma razão de ser. Eu acho que isto tem a ver com o facto... o Sérgio Praia diz uma coisa muito interessante nessa entrevista, é que diz que há muita gente que conheceu Variações. Há muitos cantores que ainda hoje, por exemplo, eu há uns meses fui a um concerto da Helena D'Água, que para mim é uma cantora excelente e era amiga pessoal de Variações, e a Helena D'Água cantou uma música que para mim é uma música extremamente bem escrita, tão linda, que é a culpa é da vontade. Ela canta essa música à capela e é muito linda, e essa música foi escrita pelo Variações, e a Helena D'Água também gravou algumas canções que eram da autoria do Variações. Por exemplo, ela gravou também o Estão Ala e integrou num dos seus álbuns que gravou no final dos anos 80. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que a Helena D'Água e outros artistas são ainda... tiveram contacto com Variações, e existe muita gente que teve contacto com Variações. Parte da família dele ainda está viva, muitos irmãos, e de facto o que o Sérgio Praia disse é que muita gente tentava dar uma imagem muito glamourizada, muito fantasiada e muitas vezes não muito real no Variações, e é por isso que se tentou desviar um bocadinho disso, e de facto há razões, porque ele não deixou diários escritos, não deixou assim nada de pessoal muito escrito, e há uma falha a esse nível. A nível pessoal, o Variações é uma pessoa muito misteriosa, ninguém sabe muita coisa sobre si, e eu acredito que o filme também tenha optado por este caminho assim mais profissional e mais ligado às cassetes, porque digamos, o registro material é o maior registro material que existe, e optou-se por isso precisamente porque não havia muito mais, e acho que era, e eu compreendo porque é que fizeram isto. Acho que era preferível fazer um filme baseado em coisas que aconteceram de facto, e não tanto em coisas que poderiam ser inventadas e que poderiam defraudar a memória do Variações. Por acaso, a nível da família é muito curioso, a família é muito protetora da memória do Variações. Por exemplo, ainda me lembro de há uns tempos o cantor Agir ter tentado fazer um cover da música do Variações e a família ter impedido porque não gostou do resultado. Eles são muito
eles protegem muito a memória dele, eles não deixam qualquer pessoa tocar na história dele, não deixam de tocar na sua obra. E por acaso a família, eu por acaso li uma entrevista, uma pequena entrevista de um familiar que era, penso eu que era um irmão dele, o Carolino Ribeiro, que disse que não gostou particularmente do filme porque se baseou demasiado na vida pessoal. E eu por acaso tenho que discordar disso, acho que não, ele fala mais a nível pessoal porque se baseou muito na relação do Fernando Ataíde com Variações e não se, por exemplo, não se falou muito dele ter estado na guerra ou assim. Eu acho que muita gente eu acho que é de consenso geral que não se abordou assim tanto a questão pessoal do Variações, fica tudo muito pela rama e eu entendo porque é que isso aconteceu. Tenho pena, mas de facto entendo. Mas acho que é um bocadinho injusto dizer-se que abordou-se demasiado a vida pessoal. Eu acho que não concordo particularmente com esta afirmação do irmão. O filme tem a sua qualidade e acho que é um bocadinho injusto por um trabalho que tem o objetivo e conseguiu honrar a memória desta figura. Mas enfim, eu ainda queria, neste lado assim um bocadinho mais negativo do filme, eu gostaria de dizer que mesmo dentro daquelas questões que eu acho que eles abordam, acho que há sempre coisas muito superficiais que eu acho que poderiam ter ido um bocadinho mais longe em abordá-las. Acho que fica ali tudo muito pela rama e uma dessas coisas está ligada, por exemplo, ao título Variações, portanto, Variações. O nome real de António Variações não era António Variações, era António Joaquim Ribeiro e tinha mais uns apelidos lá pelo meio. Olha, até rimei. E até rimei, pronto. E o filme não aborda a origem do Variações. Acho que era uma coisa que já que se queria-se falar do antes, já se queria falar, não se queria falar particularmente da notoriedade, mas queria-se falar do antes, acho que era importante terem referido como é que esse nome, esse título, pronto, surgiu. Acho que foi uma coisa que falhou muito mesmo. Acho que isso é imperdoável realmente. Acho que deviam ter mesmo honrado a memória também a esse nível, porque o Variações, quando ouvimos falar de Variações, remete-nos logo para essa figura, é um nome marcante e que era importante sabermos qual é a origem. Eu não digo que o João Maia teve muito trabalho a pesquisar sobre este filme. Eu li muitas suas entrevistas e de facto ele foi uma pessoa que investigou, ouviu as cassetes, conseguiu ler coisas da época, ver os problemas que o Variações teve, que ele explora, de conseguir arranjar bandas, mas depois falhou neste pequeno pormenor que eu acho que é indesculpável, que acho que é uma coisa que eu devo referir porque acho que foi uma falha e acho que é uma falha que é imperdoável. Mas pronto, vou falar assim um bocadinho de aspectos mais positivos, obviamente. Agora assim, eu já disse que sou apreciador deste filme, já falei também da atuação do Sérgio Praia, para mim muito bem. Falei da atuação do Filipe Duarte, do saudoso Filipe Duarte, mas também gostei particularmente dos figurinos. Já tinha referido isso na questão da Vitória Guerra, mas também gostei muito dos figurinos do Variações. Eu fiquei apaixonado por aquele guarda-roupa, pela maneira como ele se vestia. São um armário lindo. Eu adorava ter aquele armário porque é uma coisa muito bem feita. Mas também gostei muito da caracterização do Sérgio Praia. Obviamente que o Sérgio Praia esteve excelente a nível corporal e a nível vocal, mas também esteve muito bem caracterizado, com a barba, com o cabelo, com os acessórios e tudo mais. Portanto, é a maquilhagem também, por exemplo, aquela cena dele no Trump também é muito bem caracterizada. E também é uma coisa que eu valorizo muito neste filme. Houve cuidado a esse nível e, portanto, os parabéns a quem foi responsável por isso mesmo. E por fim, eu gostaria ainda de falar das cenas que eu... vou beber um bocadinho de água, estou a ficar com a garganta seca. Mas gostaria também de falar um bocadinho das cenas que eu mais gostei deste filme. Eu já tinha falado da cena da canção do engate, mas as minhas cenas favoritas são as cenas finais do filme, sensivelmente os últimos 15 minutos, que é quando Variações vai a Fiscal e mostra a sua terra ao Fernando. E essas cenas são muito, muito poéticas, digamos,
quando ele chega à fiscal, é, digamos, uma despedida das suas origens. Ele conta um bocadinho daquilo que eu já tinha contado, do compasso Pascal, conta um bocadinho, também, mostra da sua terra ao amor da sua vida, e depois faz um concerto muito bonito que ele dedica à mãe, onde canta a Violinda de Jesus, e essa cena é muito, é muito bem escrita, muito bem... Aliás, este conjunto todo de cenas é muito bem escrita porque é tudo muito poético, é uma espécie de despedida daquilo que ele mais amou, porque ele depois também há uma cena da Amália, mas essa cena ele despede-se, digamos, de fiscal, mostrando ao Fernando, e de certa forma também é uma despedida ao Fernando, mostra as suas origens, mostra também um bocadinho das suas tradições, daquilo que é a sua base, aquilo que foi aquilo que deu-lhe inspiração. Há um pormenor que eu nunca tinha reparado quando assisti este filme, que era um pormenor que quando eu fui ver algumas críticas sobre este filme, eu revi o filme, fui ler as entrevistas, pronto, eu faço sempre assim um trabalho preparatório para estes episódios, e eu fui ver algumas críticas de youtubers portugueses. Pronto, é um filme português, é normal que existam mais críticas de youtubers portugueses, e há uma youtuber que se chama Ana One, que fez a crítica ao filme em 2019, e eu gostei, por acaso gostei muito da maneira como ela abordou o filme, e ela falou de uma cena muito curiosa, que é dentro dessas cenas em fiscal, em que quando o Variações está a mostrar a sua terra ao Fernando, ele foca-se nos barcos do compasso Pascal, quando ele está a falar dessas tradições, e ela por acaso fez uma observação muito curiosa que eu concordo. Ele diz basicamente que aqueles barcos têm um dia de glória por ano para passarem o resto do ano debaixo d'água, e ela estabeleceu esse paralelismo com a carreira do Variações. É verdade, a carreira do Variações foi muitos anos, e o filme demonstra precisamente esses avanços e recuos. Foram muitos anos a tentar. Ele veio de Amsterdão, ele tentou ser cantor em Amsterdão, não conseguiu, conseguiu o primeiro contrato, mas o contrato foi falhado porque queriam que ele fizesse outro estilo de música, recusaram as suas músicas. Ele teve muitos anos a tentar, portanto, e só conseguiu a glória num curto espaço de tempo. E eu gostei dessa analogia que ela fez e desse pormenor, achei muito interessante, e obviamente que eu tinha que referir aqui porque é curiosa. Aquele compasso Pascal é uma alegoria para aquilo que foi a carreira do Variações, e acho que a esse ponto estes últimos minutos são muito poéticos. É a despedida de tudo, porque eu já tinha dito que ele despediu-se do fiscal, despediu-se da mãe, despediu-se do Fernando também a mostrar-lhe a terra, e depois já a despedida dele da Amália, quando ele regressa à casa, a Lisboa, e está na casa do Fernando, e ele ouve a Amália agarrado, e é uma música extremamente melancólica, e ele ouvia agarrado ao Fernando, e essas cenas demonstra precisamente que ele estava a caminhar para um fim, e obviamente que o filme também estava a caminhar para o fim. E depois temos a última cena, que é muito bonita, que é ele a cantar no hospital, mostrando que mesmo doente, mesmo debilitado, já perto de falecer, continuava a ter força para cantar. E dessa cena, por acaso, há uma coisa muito curiosa, é que João Fernando, que nessa entrevista ao Você na TV, ele afirma que Variações, também, quando estava já debilitado, durante as gravações do seu segundo e último álbum, o Dar e Receber, ele afirma, o João Fernando estava a conversar com ele, e que ele estava um bocado cabisbaixo, um bocado debilitado, e quando chamaram-no para gravar, ele ficou potente. Isso demonstra realmente que o amor que o Variações tinha à música, e a maneira como a música lhe dava vida, apesar de todos os problemas que estava a experienciar. É muito interessante pegar nesses pequenos pormenores e colocá-los no filme. É por isso que eu digo, por muitas falhas que Variações possa ter, não deixa de ser um filme excelente, porque consegue pegar nesses pequenos pormenores, consegue transmitir-nos aquilo que foi Variações, até mesmo a pessoas que não contactaram com ele,
ou contactaram de uma forma muito indireta, como é o meu caso. Portanto, eu sou uma pessoa que já nasceu muitos anos depois de Variações falecer e, portanto, não sou uma pessoa que viveu aquele fervor da época de ter conhecido uma figura tão icónica como esta. Mas acho que fiquei um bocadinho a conhecer a figura dele, um bocadinho da maneira que ele se posicionava, apesar de que acho que se poderia ter ido mais longe num filme que pretendia retratar também a vida de Variações. Última nota neste rol de aspectos positivos é ainda a questão da banda sonora. A banda sonora está muito bem conseguida. O Sérgio Praia, eu não me canso de elogiar, esteve muito bem a cantar as cenas e a banda sonora pegou em algumas cassetes existentes e decidiu colocá-las no filme, e algumas dessas canções nunca tinham sido divulgadas. Eu lembro-me que na altura pesquisei e, por exemplo, Ana Lama é uma canção que foi escrita supostamente por António Variações. Eu, por acaso, ao início até pensei que seriam temas escritos de propósito, mas não. São temas que existiam, de facto, nessas cassetes e eles aproveitaram e colocaram na banda sonora e essa canção na Lama, lembro-me que dava muitas vezes na rádio e, por acaso, era uma canção muito boa e estava muito bem conseguida. A banda sonora, desde já, estava excelente. É impossível não ignorarmos a qualidade da banda sonora deste filme, que está mesmo muito boa. Mas enfim, estamos quase a chegar ao fim deste episódio. É um episódio que eu gostei particularmente de gravar, de investigar, porque eu gosto sempre de conhecer um bocadinho mais a figura do Variações. Eu, por acaso, há uns anos, no ano passado, numa feira de Oliveira, era para comprar a biografia dele, mas infelizmente não consegui, pois quando lá voltei já não tinha a biografia. Vou beber um bocadinho mais de água porque estou a ficar realmente com a garganta seca. Mas de facto eu queria ter comprado essa biografia, porque eu gosto de conhecer coisas do Variações e, por exemplo, quando eu fui a esse concerto da Helena d'Água, os meus olhos até brilharam quando ela referiu o nome do Variações. A Helena é uma cantora que honra muito a memória do Variações, não se esquece, gosta de falar dele, que eles eram de facto amigos e ela é uma figura, eu considero uma das herdeiras também da figura do António Variações. Atualmente existem também muitas outras, mas eu acho muito a pessoa mais ligada à figura dele, e a família dele gosta muito dela, porque eu lembro-me que foi ela, acho que pediu-lhes autorização quando decidiu integrar algumas músicas dele no álbum. Ela pediu autorização à família e a família acudiu logo a esse pedido, porque sabiam perfeitamente a maneira como o Variações gostava da Lena e demonstra de facto, e ela sabe mesmo honrar essa memória. Mas enfim, é de facto o Variações, o filme e a figura o filme é excelente para ver, e acho que se vocês não assistiram, devem assistir. Eu, por acaso, já dei assim um bocado de alguns spoilers, e falei de algumas cenas que eu considero chave, mas acho que se vocês nunca viram e estão porventura a ouvir este episódio, acho que não perdem nada mesmo em assistir, porque aquilo que eu contei não tem o terço da beleza que o filme tem em visto totalmente, e vale realmente muito a pena. Já a figura do Variações, acho que é uma figura atemporal. Atualmente muita gente da minha idade gosta desta figura e eu também sou um grande fã, gosto de ouvir. A minha música favorita dele, eu gosto muito da Anjinho da Guarda, é uma canção que eu acho muito bonita, mas acho que a melhor música dele, e não sendo a minha favorita, é sempre Ausente, que é uma música poderosa, extremamente cheia de significado e que sintetiza um bocadinho daquilo que é a figura do Variações. Bem, o episódio agora está mesmo quase a chegar ao fim. Espero que vocês tenham gostado. É um episódio que vai ser assim um bocadinho longo. Estes últimos episódios têm sido um bocadinho longos, mas eu acho que têm sido episódios que eu tenho gostado muito de investigar, e por isso é que têm sido assim muito mais longos.
mas eu agora vou tentar reduzir porque eu também não quero maçar ninguém e eu se não tenho paciência para ouvir com coisas com mais de 20 minutos, eu também acho que também não teria paciência para ouvir este podcast, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dentro de 2 semanas sai mais um episódio, já em julho. Vai ser sobre o filme Charlie e a Fábrica de Chocolate, outro filme icónico. Vou agora assim a filmes que não sendo clássicos, são filmes que marcaram de certa forma algumas gerações e portanto Charlie e a Fábrica de Chocolate é um filme super engraçado que eu adoro e que obviamente também teria que fazer um episódio sobre ele. Portanto, acho que esta semana tenho alguma coisa para vos desejar assim de jeito. Portanto, desejo-vos uns ótimos Santos Populares. Portanto, agora vem o São João e vem o São Pedro em algumas localidades. Portanto, desejo-vos uns ótimos Santos Populares, um ótimo São João, um ótimo São Pedro. E vemos dentro de 2 semanas. Portanto, até lá!